Vamos lá. Deixa eu já abrir o meu slide. Estudo de hoje, o santuário. Você já viu esse símbolo aqui? Isso aqui é um castiçal de 7 lâmpadas. Você vai ver que vai estar relacionado com o estudo, tá bom? Vai ter esse utensílio e outros nós vamos mostrar um pouquinho hoje. Qual foi o pedido de Deus para Moisés? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, no capítulo 25, versos 8 e 9. Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós vamos responder esta pergunta. Qual foi o pedido de Deus para Moisés? Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Localizou, Simval? Quer soltar o som para eu te ajudar? Estou em Lucas, Mateus. Não, vai lá no começo da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho. Não, Primeiro é Gênesis, depois é Êxodo. Tá, qual que é o capítulo? Capítulo 25, versos 8 e 9. Beleza. Maravilha. Mais alguém está precisando de ajuda? Então vamos para a leitura. Simval, já que você achou, posso usar você? Simval, pode ler para nós o verso 8, do capítulo 25? Deixa eu abrir o som aqui. Isso. Capítulo 25, 8 e 9. Isso. Faça um santuário para mim, e eu habitarei entre eles. Faça tudo conforme o modelo do santuário e dos utensílios que vou mostrar a você. Ótimo. Mantenha a Bíblia aberta aí que nós vamos ler um versinho aí pertinho também. No verso 8, Deus pediu para Moisés, né? Faça um santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Gente, esse verso aqui, ele é muito curioso. Existem estudos sobre esse verso, sabe? Porque essa expressão habitar quer dizer Deus fazer a sua tenda e ficar mesmo no meio da gente. O povo de Israel estava saindo do Egito. A Bíblia diz que era mais ou menos 600, eram 600 mil homens, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, se cada homem tiver uma mulher, mais 600, dá 1.200.000. Se cada casal tiver mais 2 crianças, passa de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Tá? Quando Deus abriu o Mar Vermelho, mandou as pragas, lembra tudo aquilo? E aí, Deus então deu essa ordem para Moisés. Agora eu quero habitar no meio de vocês. E para isso, vocês vão me fazer um santuário. Um santuário. Esta foi a ordem de Deus. Nós percebemos aqui o desejo de Deus de ficar no meio do seu povo, tá? O desejo de Deus é ficar próximo da gente. Isso é muito curioso, é muito bonito. E Deus, ele traça estratégias para ficar próximo da gente, viu? Ele quer ficar pertinho de nós. Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Qual o modelo do santuário? O mesmo capítulo, Êxodo 25, o verso 40. Simval, vou usar você de novo. Agora é o versículo 40. Capítulo 25, mesmo capítulo, no verso 40. Tá ouvindo aí? Sim. Tá. Faça tudo. Deixa eu pegar mais próximo aqui. Faça tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você, no alto da montanha. Olha que legal. Deus chamou Moisés para o alto do monte e mostrou para ele um modelo. Ele teve uma visão de um modelo que estava no céu. E Deus falou assim, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus mandou fazer um santuário
e deu todas as medidas. Se a gente fosse ler o restante aqui, Deus dá até as medidas, tá bom? O tamanho disso, a largura daquilo, o material que vai ser usado, conforme um modelo. Deus deu um projeto para Moisés fazer. Agora, olhe para o seu celular aí, que eu vou passar a explicar. O santuário era dividido em 3 partes. 3. Primeira informação importante. A primeira era um pátio exterior. Eu vou te explicar como é. Imagina um terreno. Quero que você use a imaginação, tá bom? Eu vou te mostrar algumas imagens daqui a pouco, mas eu preciso que você vá criando aí na sua mente. Imagina um terreno vazio. Agora, cerque esse terreno de muro, tá? Nos 4 cantos. Mas, na verdade, ao invés de ser muro, vai ser uma cortina. Imaginou? Uma cortina. Esse é o chamado pátio exterior. Agora, dentro desse terreno, você vai fazer uma tenda. Uma tenda. Tenda mesmo, de mais cortinas, mais tecido. E essa tenda que está dentro desse terreno, ela vai ser dividida em 2 partes. Vai ter uma cortina no meio dela, que vai dividir uma parte. A primeira parte vai chamar lugar santo e a segunda, lugar santíssimo. Então, imagine só, você entrou no terreno, você está no pátio exterior. Dentro do terreno tem esta cabana, como é que eu falei aí mesmo? Essa tenda, isso, uma tenda. Essa tenda é dividida em 2. Quando você entra pela parte frontal, você está no lugar santo. Tem uma cortina no meio. Na hora que você passar a cortina, você está no lugar santíssimo. Eu vou mostrar essas coisas para vocês na Bíblia. Trouxe uma imagem para vocês já irem visualizando tudo que nós estamos falando. Viu aqui, ó, como eu disse, um terreno cercado com muro, mas é um muro de tecido, tá? Lá dentro tem uma tenda grande. Então, quando você entrar nessa tenda, a primeira parte dela chama-se lugar santo e a segunda parte, lugar santíssimo. A parte de fora aqui, antes de entrar na tenda, chama-se pátio ou tenda da congregação, tal, onde as pessoas podem entrar. Tá joia? Estão vendo eu circulando aqui? Dá para ver eu circulando ou não? Ah, o Ricardo já me salvou. Ó, essa parte circulada é um altar, que eram feitos sacrifícios. Agora, Ricardo, você vai circular aqui, ó, onde eu estou mostrando que é uma pia, onde o sacerdote se limpava antes de entrar ali no lugar santo. Vamos lá, Ricardo, pode tirar os risquinhos. Agora eu vou mostrar tudo isso para vocês na Bíblia, tá? Como a gente precisa de imaginação para se localizar e até lá, eu preferi mostrar essas imagens, agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vamos lá, eu recomendo para você que depois você assista de novo esse estudo, para você entrar bem em todo o contexto, tá? Êxodo 40. Oi? Era para aparecer a imagem para nós? Era. Não apareceu. Essa imagem aqui, está aparecendo? Não. Então você vai... Para mim já está. Para mim você, né? Lucilene, é assim, eu sei o que está acontecendo. Movimenta a tela do seu celular, ela é a primeira tela. Agora sim. Isso, é porque tem muitas pessoas, tá. Você passa assim, tá bom? Vamos lá. Tá bom, obrigada. Imagina, Êxodo 40, verso 29. Utensílios do pátio exterior, o lado de fora, não dentro da tenda, o lado de fora ali do terreno, quando você entra no terreno, mas ainda antes de entrar no lugar santo. O que tem lá? Utensílios do pátio exterior. Êxodo 40, verso 29. Alguém gostaria de ler? Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem. Nesse verso, você já vai ler a sequência, viu, Gisele? Muito obrigado. Ó, nesse verso 29, fala que ele colocou o altar de holocausto ali dentro, tá? O altar de holocausto, ali no pátio, tá bom? Nós vamos chamar de pátio ali. A porta do tabernáculo da tenda da congregação. A porta quer dizer, antes de entrar
nessa tenda que eu te falei que inicia o lugar santo. Então, colocou esse altar. Esse altar era onde eram mortos os cordeiros, os animais. Tá bom? Agora, verso 30, Gisele. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água, para se lavar. Muito bem, olha que curioso. Então, logo após o altar, mas antes de entrar na tenda ali, né, ele colocou uma pia para se lavar, porque matava o cordeirinho, ele se sujava, e ele se limpava antes de entrar ali, tá bom? Verso 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Ótimo. Esse verso 33 fala que ele levantou o átrio ao redor do tabernáculo. É aquele muro de cortina que ele fez em volta do terreno, tá bom? Esses eram os utensílios que tinha no pátio exterior. Vou mostrar de novo. Ricardo, mostra para nós aqui o altar, onde o animal era morto. Oi, Liselton. Pois, esse daqui é o altar. Segura a perguntinha, Sival, rapidinho. Ó, esse era o altar. Agora faz para nós, Ricardo, a pia. Esta a pia. Muito bem. Vai, meu amigo Sival. Se você puder me esclarecer, o que significa abluções? Abluções eram outras formas de ofertas que também se faziam, com cereais, essas coisas. Deve estar no versículo 29, é isso? No 30. No 30? Enchendo-a com água para as abluções. Ah, não, nesse caso era para se lavar. Tá bom? Só se lavar. Isso, Eu misturei com as ofertas de cereais que estavam no verso 29. Esse daí é só se lavar mesmo, é o significado. Vamos lá, agora no lugar santo. Preparem-se que nós vamos ver o que tinha no lugar santo. Vimos já o que está do lado de fora. Agora vamos entrar na tenda. É o mesmo capítulo 40, agora no versículo 22. Gisele, posso te aproveitar um pouco mais? Pode sim. Capítulo Pôs 40, também... Pode ler? Uhum. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Olha que interessante. Quando ele fala fora do véu, o véu, quando fala dentro do véu, está dentro do lugar santíssimo. Ele está dentro daquela tenda, mas no primeiro compartimento, que é o lugar santo. Fora do véu. O que ele colocou lá? Também a mesa da tenda da congregação. A mesa, pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. O que quer dizer isso? Havia uma mesa que ficava ali dentro no lugar santo. É a chamada mesa com os pães da propiciação, tá bom? O verso 23, Gisele, pode ler para nós também. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Falei propiciação, falei errado, é proposição mesmo. São os 12 pães. Cada pão desse representava ali uma tribo de Israel e eram 12. E eles eram trocados com certa frequência para ele não estragar. Tá bom? Os pães da proposição. Esse pão também é um símbolo de Jesus. Lembre-se que Jesus falou assim, eu sou o pão, né? Sou o pão da vida. Verso 24. Vai, Gisele. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Estão lembrados do tabernáculo, ai, como é o nome dele aqui? Que eu falei, o Candelabro. O candelabro, ele pôs o candelabro de frente para a mesa. A mesa estava de um lado, o candelabro do outro. Aquele candelabro tem 7 lâmpadas, tá bom? Ele que iluminava e mantinha acesa ali, iluminada a parte do lugar santo. Lembra-se que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, também um símbolo de Jesus ali, tá bom? Agora, o verso 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Isso. Tinha mais um utensílio no lugar santo, que era o altar de ouro. Esse altar de ouro era um altar de incenso, tá bom? Era um incenso que dava sempre um cheiro agradável, um aroma para aquele lugar, para o ambiente, para que ele não ficasse com cheiro ruim. Então, tinha esse cheiro sempre agradável desse altar. Recapitulando, o que tinha no lugar santo? Imagine que você está entrando, você passou lá fora
pelo altar de sacrifício, pela pia onde o sacerdote se lavava, e aí o sacerdote entrou no lugar santo. Ele encontra, de um lado, a mesa com os 12 pães da proposição, do outro lado, no mesmo compartimento, de frente para a mesa, o candelabro com as 7 lâmpadas, 7 luzes, que nunca podiam se apagar, ficava sempre acesa, e de frente ali para o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, um altar de incenso, para manter o lugar aromatizado. Agora, o que havia no lugar santíssimo? O que havia no lugar santíssimo? Lá dentro, no lugar santíssimo. Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26, verso 33. Olha que interessante este verso. Eu vou fazer a leitura dele, tá? Eu quero que todos encontrem. Êxodo 26, verso 33. Todos acharam? Então eu vou fazer a leitura. 26, 33. Diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Santo dos santos é o mesmo que santíssimo, tá? Então, o que diz esse texto? Ele mandou colocar um véu, colocar uns colchetes para prender ele ali, e lá dentro, no lugar santíssimo, colocar a arca do testemunho, para dentro do véu, ou seja, no lugar santíssimo. Lugar santíssimo é o mesmo que santo dos santos, tá bom? Então, você percebeu que tem 3 compartimentos, 3 fases aí do santuário. Um lugar de fora, o pátio, né, que nós podemos chamar assim, onde o animal era morto. Qualquer pessoa podia entrar no pátio, tá? Qualquer pessoa que fosse fazer o seu sacrifício. Agora, na tenda, onde tem o lugar santo, só algumas determinadas pessoas podiam entrar. Nós vamos mostrar agora. Deixa eu lembrar para você, deixa eu ver aqui, capítulo 40, verso 20 e 21, também vai falar isso daqui de novo, mas é bom a gente ler que eu quero acrescentar uma coisa a mais. Capítulo 40, versos 20 e 21. Então, lá dentro do lugar santíssimo tinha a arca, é chamada de arca do testemunho. Sabe por quê é chamado de arca do testemunho? Olha o capítulo 40, versos 20 e 21, e eu já vou te falar. Eu vou fazer a leitura. Tomou o testemunho. O que é testemunho? Alguma Bíblia está escrito outra palavra no lugar de testemunho? Todas estão escritas testemunho? O que está aí, Simval? Mostra para nós. Lê para nós. Solta o som. Capítulo 40, verso 20. Você fez isso. Aqui, botei. Colocou o documento da aliança. Ótimo, que legal. Alguma traz outra expressão? Então, eu já vou falar. Sabe o que é esse testemunho? São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus havia entregue para Moisés, ou o documento da aliança, ou o testemunho. Na maioria das Bíblias, ele deve estar testemunho com letra maiúscula, que está se referindo à lei dos 10 mandamentos. Pegou o testemunho, diz o verso 20, e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Propiciatório é uma tampa. Pegou a arca e colocou nela, dentro dela, os 10 mandamentos, aqueles que foram escritos pelo dedo de Deus. A propósito, próximo estudo vai ser sobre os 10 mandamentos. Não perca, por favor, esse estudo. Aquilo que foi escrito pelo próprio dedo de Deus é o próximo estudo. Então, tábuas de pedra foram colocadas dentro da arca, testemunhos, 10 mandamentos, e foi colocada uma tampa em cima chamada propiciatório.
Essa tampa, ela tinha 2 anjos que foram feitos assim, 2 querubins, um de um lado e outro do outro. Eles ficavam com as asas cobrindo a arca. Tá? Olha o versículo 21. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu no reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tá? Pendurou o véu ali, quer dizer, separou o lugar santo do Santíssimo e deixou ali a arca. Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Olha aqui, essa imagem. Dá uma olhadinha aí, bem concentrado, porque nós estamos entrando no lugar santo. O Ricardo, sublinha para mim aí, grifa, a mesa com os pães. Olha aqui, todos estão vendo? Aí a Lucilene, tá vendo aí, Lucilene? Viu, Lucilene? Ó, agora, do outro lado de frente, sublinha aí o castiçal, o candelabro, Ricardo. Isso, com as 7 lâmpadas. Agora, a mesa com o altar de incenso. Uma mesa e tinha um altar aqui, ó, que tinha um incenso que ficava um cheiro agradável aqui dentro. E logo aqui tem um véu. Aqui está sem o véu, tá? Para a gente poder enxergar do outro lado. A arca do testemunho, sublinha, isso, a arca do testemunho. Ela tem os varais, para que elas pudessem ser carregadas, porque ninguém podia tocar na arca. E dentro dela ficavam os 10 mandamentos. Certo? Todo mundo conseguiu ver? Ricardo, tira o desenho. Aqui está um desenho, uma réplica da arca, como ela seria aproximadamente aí. Sabe do que ela era feita? De ouro, ouro puro. Ouro, toda a arca. Essa arca é tão famosa. Antes deixa eu voltar aqui para vocês. Eu quero ver vocês. Quem aqui nunca tinha ouvido falar nesses assuntos? Levanta o dedinho assim, ó. Ó, todo mundo já tinha ouvido falar. Esta arca que eu acabei de mostrar, até o Indiana Jones procurou ela. Lembra? Indiana Jones e a Arca Perdida. Lembra de quem assistiu esse filme? Faz assim com o dedo. Eu assisti. Ah, legal, legal. Tá vendo? Até o Indiana Jones procurou essa arca. Por quê? Hoje ela é desaparecida. Ninguém sabe onde ela está. Na verdade, quando nós lemos o livro de Jeremias, antes de Israel ser invadido por Babilônia, Deus falou com os profetas e eles esconderam a arca. E ela até hoje não foi localizada. Já teve várias expedições, mas ela está guardada, escondida, tá bom? Esta a arca do testemunho. Agora, quem podia entrar no lugar santo? Nós vimos que no pátio exterior, todas as pessoas podiam entrar, porque qualquer um podia fazer ali o seu sacrifício. Agora, no lugar santo, Hebreus, Simval, fica lá no Novo Testamento. Se você chegar lá no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, você vai voltando um pouquinho, chega no Apocalipse, volta do lado esquerdo, e você chega em Hebreus. No capítulo 9, no verso 6 de Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Tem alguns que estão aí sem mostrar a câmera, e eu não consigo ver vocês, pessoal, para saber se eles acharam, tá bom? Então, capítulo 9 de Hebreus, versículo 6. Então, não tem problema você ficar sem aparecer, tá? Não tem problema nenhum. Só que aí eu não consigo ver e ajudar e saber se vocês já acharam. Certo, eu quero ler. Ô, Chiquinho, que bom! Hebreus, será que todos localizaram? Capítulo 9, versículo 6. Pode ler, Chiquinho. Deixa eu ver aqui um pouquinho melhor. Pode ler, Chiquinho. 9, verso 6. Estando tudo assim dispostos, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para celebrar o culto. Olha, que legal, Chiquinho. A sua versão é sempre boa. Vocês percebem que é importante a gente, às vezes, ler a Bíblia com mais de uma versão, tá? Complementa. Porque são traduções. Elas não podem ser opostas.
né? Mas fala aí na primeira tenda, né? Que é o lugar santo, tá bom? O primeiro tabernáculo, meu fala. Quem entra lá? Os sacerdotes. No primeiro lugar, só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. E no lugar santíssimo, quem podia entrar? Chiquinho, verso 7. O verso seguinte aí do que você leu. Na segunda tenda, porém, entra somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue para ele oferecer por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Olha só, que interessante. Quem entra no lugar santíssimo, que é o segundo compartimento, somente o sumo sacerdote. Em Israel, havia uma tribo, Israel eram 12 tribos. Havia uma tribo que só cuidava das coisas religiosas, que era a tribo dos levitas. E dentre os levitas existiam os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam do templo ali. Então, tinha uma série de sacerdotes, mas um era o sumo sacerdote, tá? O sumo quer dizer o superior aos sacerdotes, sumo sacerdote. E este sumo sacerdote, somente ele, entrava no lugar santíssimo uma vez no ano, levando lá para dentro isso aqui um pouco de sangue por ele e por todo o povo, tá bom? Pelos pecados do povo. Entenderam bem? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o meu slide. Quem podia entrar no lugar santo? Os sacerdotes. Quem podia entrar no lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote. E uma vez no ano. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontecia no santuário. Tá? Eu mostrei para vocês o que é o santuário e agora como era o ritual do santuário. O primeiro ritual, nós vamos ver 2 rituais hoje. O primeiro era chamado de o sacrifício contínuo. O que era o sacrifício contínuo? Abra lá em Números. Números é o Antigo Testamento. Você vai abrir o primeiro livro é Gênesis, o segundo Êxodo, terceiro Levítico, quarto Números. Quarto livro da Bíblia. No capítulo 28. Números, capítulo 28. Localizou, Simval? Cadê o Simvalzinho? Localizou, Simval? Oh, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Números, capítulo 28. Boa noite, Márcia. Números, capítulo 28. Versos 1 ao 4. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, vocês me acompanhem. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, de aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. Observem só este verso. Diz aqui para nós, no versículo 3, que era uma oferta que era para oferecer dia após dia, quer dizer, todos os dias. Por isso que chama oferta contínua. Tá? O título aqui é oferta contínua, todos os dias. Eram cordeiros que eram mortos, 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. Como deveriam ser esses cordeiros? Tinha que ter 1 ano e sem defeito. Observou? Sem defeito. Um oferecido pela manhã, outro pela tarde. A manhã aqui era às 9 horas da manhã e a tarde era às 3 horas da tarde. Certo? Esse era o horário que o sacrifício era feito, o sacrifício contínuo.
pela manhã e pela tarde. Sabe o que significava isso? Se nós lermos a história de Daniel, quando Daniel estava lá em Babilônia, todos os dias, no horário do sacrifício, ele fazia a sua oração voltado para Jerusalém, porque era o horário do sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo tem um símbolo muito bonito, que quer dizer que nós temos o perdão continuamente. Por que um cordeiro era morto, gente? O cordeiro era morto como pagamento pelo pecado, simbolizando que naquele momento um cordeiro estava morrendo pelo nosso pecado. Então, se você fosse um judeu, você poderia estar em qualquer lugar do país ou do mundo. Se você cometeu um pecado, você poderia olhar para Jerusalém nesse horário e fazer uma oração. Senhor, nesse momento está morrendo um cordeiro. Ele é inocente. Ele tem 1 ano, sem defeito. E ele está sendo morto por causa do meu pecado. Por favor, me perdoa. Então, era um sacrifício contínuo, tá bom? Contínuo desses cordeiros, simbolizando o perdão de Deus diariamente se renovando de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Tá bom? Por isso que era um sacrifício contínuo. Tem outro ritual que acontecia também. Então, esse era o ritual do sacrifício contínuo. Olha, eu vou perguntar para vocês, hein? Se vocês vão se lembrar. O que era o sacrifício contínuo? Cordeiro que morria todos os dias, pela manhã e pela tarde. Tá bom? Sem defeito, de 1 ano de idade. Próximo. O próximo era o sacrifício pelo pecado. O que era o sacrifício pelo pecado? Levíticos é o livro anterior. Você está em Números? Simval, volta um livro, do lado esquerdo. Levíticos, capítulo 4. Verso 2. Levíticos, capítulo 4, versículo 22. Deixa eu ver se todos acharam. Achou, Samira? Faz um joinha assim, então. Aí, ó. Muito bem, muito bem. Todos acharam? Esse eu vou ler também, tá bom? Capítulo 4, verso 2. Está escrito assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, agora lê lá o versículo 27, tá? O capítulo inteiro vai ficar falando sobre esse sacrifício. Nós vamos pular lá para o versículo 27, do capítulo 2. Olha só o que está escrito. O título é Os Sacrifícios pelos Pecados por Ignorância de Qualquer Pessoa. Capítulo 4, verso 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. O que diz esse texto que nós lemos agora? Quando alguém cometesse algum pecado e ela se arrependesse, ela tinha que ir lá fazer este sacrifício. Tá? Lembra que o anterior era o sacrifício contínuo? Era continuamente, não era um pecado de ninguém específico, era por todos ali acontecendo o tempo todo. Agora tinha esse que era específico. Eu, Eliselton, cometi um pecado. Imagina um pecado qualquer aí. Não pensa um pecado muito pesado, não, tá bom? O Eliselton cometeu um pecado. O que eu tinha que fazer se eu vivesse lá naquela época? Pegar lá um animalzinho, isso aqui também, sem defeito, ir lá e sacrificar esse animal.
Quem que matava o animal? Era o pecador ou era o sacerdote? O pecador entrava lá na tenda da congregação com o animal e o sacerdote conversava com ele e falava, olha, esse é um sacrifício pelo meu pecado. Quem que matava o animalzinho? Era o pecador ou era o sacerdote? Quem você acha? Pecador. Quem foi que disse? Eu, Vaninho. Vaninho, você está certo. Olha só, o verso 29 fala lá que e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará o sangue e tal. Quem matava o animalzinho era o próprio pecador. Tem alguém aqui que é defensor de animais? Eu também. Cadê a Isvanilda? Olha lá, a Isvanilda lá. Já imaginou? A Isvanilda tem uma ONG, gente. Uma ONG, né, Isvanilda? Trabalha numa ONG. Eu já adotei 2. Adotei um cachorrinho e um gatinho. Você adotou 7, Regina. Imagine só você, que gosta tanto de animal, tendo que matar um animal sem defeito, bonitinho, por culpa sua. Você que pecou, o animal não tem nada a ver com isso. Você tinha que ir lá e passar a faca no pescoço dele. Triste, né? Chato, né? Esse era o sacrifício pelo pecado. Então, nós falamos de 2 rituais. Existiam outros rituais, tá bom? Que nós não vamos falar porque o tempo vai longe, mas eu quero que vocês entendam o que acontecia lá. Todos mais ou menos tinham esse sentido. Então, tinha um sacrifício geral, que era o sacrifício contínuo, de manhã e de tarde. E o sacrifício pelo pecado, que era específico. Olha, estou arrependido. Fiz o negócio errado. Vai lá e sacrificava o animalzinho. Vamos seguir no nosso estudo. Tá? Qual era, gente, o significado de tudo isso? Qual era o significado, o objetivo do santuário? Qual era? Hebreus, capítulo 9, verso 24. Lá no Novo Testamento. Você já deve estar pensando assim, né? Puxa, que coisa mais estranha. A Bíblia é um livro tão bonito, Deus é amor. Hebreus é lá perto do Apocalipse. Chega no Apocalipse, volta para o lado esquerdo e vai logo chegar. Deus é amor, não é verdade, gente? Deus quer o nosso bem, Deus ama os animais também, Ele é o criador de tudo. Existem textos na Bíblia, viu, que a gente não pode matar animal intencionalmente, tá bom? Assim, não estou falando exceto, estou falando para comer, não, estou falando por maldade, tá? Isso, tem textos bíblicos bem duros quanto a isso. Então, Deus não se agradava das mortes dos animais. Por que existia tudo isso, né? Hebreus capítulo 9, verso 24. Agora eu quero que você comece a pegar toda a ideia da estudo santuário. Hebreus capítulo 9, verso 24. Deixa eu aguardar todo mundo localizar. Simvalzinho, conseguiu achar? Vai lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Hebreus, qual versículo? Hebreus capítulo 9, versículo 24. Certo. 24. Não vou ler, não. Cadê? Procurando ainda. Hebreus capítulo 9, verso 24. Me fala, Simval, eu posso te ajudar. Me fala o livro que você está, que eu vou... João, vai para o seu lado esquerdo. Zacarias. Perdão, pelo lado direito. Estou confundindo a mão esquerda com a direita. Pelo lado direito, isso. João. Atos. Isso. Hebreus, pode avançar. Achei. Aí, garoto. Achei 10 vezes por ele. Qual que é o versículo? Capítulo 9, versículo 24. Alguém gostaria de fazer a leitura? Já vou fazer.
Quem falou? Vani. Pode ler, por favor. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Gente, nós vamos perceber que tudo o que acontecia ali no santuário era um símbolo do que Jesus ia fazer por nós. Olha o versinho que o Vaninho leu. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Quer dizer, Jesus não entrou naquele santuário de Moisés, mas ele entrou no verdadeiro que está no céu. Lembra que Deus mostrou um modelo lá no céu para Moisés? Jesus entrou no verdadeiro. Mas o da terra era uma figura, diz o texto. Você sabe o que é uma figura? Figura é um símbolo, tá? Tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala que tudo que acontecia ali no santuário eram sombras das coisas futuras, das coisas celestes. Sombra é o seguinte, eu estou andando aqui, tem a minha sombra no chão. A minha sombra, ela mostra mais ou menos como eu sou, né? Ela não é o verdadeiro, ela é só uma figura minha. Então, o santuário terrestre era um símbolo do evangelho. Era o próprio evangelho em símbolos. Era o santuário terrestre. Agora está fácil para você imaginar o que aquele cordeiro significava. Tá? Quer ver? Quem era? Uma pergunta antes. Por que nós não matamos cordeiro ainda hoje? Se foi Deus que mandou a gente fazer o ritual do santuário, por que até hoje não tem o ritual do santuário? Essas respostas vamos ver com esses versos. João, onde você estava, Simval? Vai para o ladinho esquerdo. João, capítulo 1. Pelo jeito, você já achou, né, Simval? João, capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, versículo 29. Será que todos acharam? Alguém gostaria de ler? Não achou, Simval? Eu te ajudo. Eu estou João, primeira carta aqui, é isso? Não, não é essa, não. Essa está lá pertinho do Apocalipse. Você vai para o lado esquerdo. Pro seu lado esquerdo. Ok. Onde você está? Eu estou indo em João. Agora você está indo do João correto, né? Apocalipse e tal. Deixa eu achar o aqui, já achei. Não, você está no Apocalipse. Você vai voltar para o seu lado esquerdo. Mão esquerda. Isso, essa é a esquerda. Até você está me confundindo. Eu também me confundi. Qual livro que você está? A mulher está rindo aqui, ó. Não, deixa ela rir. Ó, mulher é para rir da gente mesmo. Ó, você vai passando para o lado esquerdo. Eu estou vendo você girar com a mão direita. Isso, não, essa é a esquerda. É que eu vai passei passando. muita coisa. Passa mais. Muito. Me fala o livro que você está. Eu estou nele, só estou querendo achar o capítulo. João, capítulo 1. Ó, primeira carta de João, voltei. Aí Pedro, mais para frente. Não, Simval. Não. Presta atenção. Não é a primeira carta de João, não é Pedro. Você vai passar para o seu lado esquerdo. Vai passando. Para a esquerda. Vai passando. E vai me falando os livros que eu vou te falando que você está chegando. Pedro. Pode passar, mais. Tessalônica, Coríntios. Passa mais. Ixi, ela o Evangelho. Mas isso, Atos é o próximo livro. O próximo livro. Okay. João, achei aqui. João, capítulo 1. Lembra que João tem os evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí as cartas são lá perto do Apocalipse. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Alguém gostaria de ler? Eu gostaria. Pode ler, Silmar. Diz assim: No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gente, esta frase é muito famosa. João Batista, quando viu Jesus,
ele divinamente inspirado ali pelo Espírito Santo. Araci é capítulo 1, verso 29, viu? De João. Ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não achou, Araci? É que você deve estar fazendo igual o Simval, você deve estar lá em 1 João. É o Evangelho de João, lá pertinho de Atos. Capítulo 1, verso 29. Tá? Olha só, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem João Batista falou que Jesus era? O Cordeiro. Olha que coisa curiosa. Deixa eu aguardar a Araci ali. Araci, solta o som, que eu vou te ajudando. Estou chegando lá. Tá, Jorge, fica tranquilo. Já achei. Ótimo. Então, João exclamou, né? Eis o Cordeiro de Deus. Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? Me explica por quê. Não. João, capítulo 1, verso 29. Alguém gostaria de me explicar por que que Jesus foi chamado de Cordeiro? Alguém tem ideia? Vai, Regina. Porque ele era o sacrifício do povo. É isso aí. Aquele animalzinho que morria lá, lembra? Um cordeirinho, sem defeito, bonitinho, que morria, que não tinha erro nenhum, né? Não tinha cometido nenhum pecado, era o bonitão lá do pecador que tinha feito tudo errado, e o cordeirinho que morria simbolizava Jesus, o cordeiro. Quando João vê Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, na cabeça do judeu, logo eles lembram do santuário. Opa, Jesus é chamado de Cordeiro. Jesus veio, um inocente, para morrer por nós, pecadores. Certo? Então, quem era o Cordeiro? O que simbolizava? Por que o santuário era o evangelho em símbolos? Porque ele já lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, mostrava o plano da salvação, que era necessária a morte de um cordeiro, a morte de alguém. Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que, gente, que o pecador tinha que matar um cordeiro? Primeiro, simbolizava Jesus. Jesus viria para morrer por nós. Segundo, para mostrar para nós como o pecado é mau, como o pecado destrói. Porque dá dó mesmo do cordeirinho. Não dá? Dá muita dó. Mas é para a gente saber que não der para ficar cometendo pecado. Porque vai causar dor. Vai causar dor. O Messias vira morrer por causa do nosso pecado. Pecado é coisa séria. Essa é a lição que quer mostrar para nós. E a outra lição, Jesus pagou o preço. Quer ver? Abra sua Bíblia agora em Mateus. Eu vou pular o João 19. Mateus, aí você pode ler depois. O Ricardo vai mandar esse estudo para você. Conselho, viu? Faça sempre uma recapitulaçãozinha do estudo. Se você quiser até receber o estudo gravado, o Ricardo manda também o estudo gravado. Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. A pergunta é, por que nós não matamos cordeiro ainda hoje? Por quê? Jesus morreu, agora não precisa mais. Todos aqueles cordeiros eram um símbolo do Cordeiro de Deus. Quando o Cordeiro de Deus morreu, ninguém precisa mais matar cordeiro. Então, Mateus capítulo 27, verso 50. Hoje, então, o que eu devo fazer, né? Quando eu cometer um pecado? Não preciso mais matar o cordeiro, basta eu pedir perdão para Deus, diretamente, porque Jesus já morreu por nós. Mas aconteceu algo interessantíssimo na morte de Jesus. Ô, Simval, se quiser ajuda. Já achou? Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Deixa eu ver se todos acharam. Olha só que verso espetacular esse daqui. Quem pode ler para nós? O Simar pode ler de novo? Eu posso. Por favor, então. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Bom, até aí. Muito obrigado. Gente, muita atenção agora,
Mas muita atenção. Jesus morreu. Aqui está descrevendo para nós a morte de Jesus. Ele clamou, diz o verso 50, em grande voz e entregou o Espírito, quer dizer, morreu. E o que aconteceu na hora que Jesus morreu? O que aconteceu? O véu se rasgou. Qual véu que está falando aqui? Qual véu? Cadê a Regina? Isso, o véu lá do santuário que nós acabamos de estudar, que separava o santo do santíssimo. Perceba que coisa. Jesus estava lá naquele monte, no Calvário, entregando a vida. E lá no santuário, dizem até que tinha um cordeirinho para ser morto, e o cordeirinho escapou na hora que deu o terremoto. E, ao mesmo tempo, aconteceu que o véu do santuário se rasgou. E se você observar bem o verso 51, vai falar que ele se rasgou de alto para baixo, de alto a baixo. Isso quer dizer que não foi nenhum ser humano que rasgou. É divino, porque ele rasgou de cima para baixo. Tá? E aqui o símbolo quer dizer o seguinte: o santuário não precisa mais. Porque tudo que ele simbolizava está se cumprindo em Jesus. Não precisamos mais matar cordeiro. Não precisa mais ter um sacerdote terreno, um sumo sacerdote. Não, o Cordeiro de Deus morreu por nós. Perceberam aqui? Jesus morreu, dá um terremoto, as rochas se fendem e também o véu do santuário se rasga e o cordeirinho escapa. O último cordeiro que seria morto, escapou. Não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus foi morto lá na cruz. Então, captando a mensagem? Percebe como esse estudo é importante para a gente entender o que Jesus fez por nós? Entender a Bíblia Sagrada? Deixa eu olhar para vocês. Deixa eu ver se está todo mundo... Hoje nós estamos indo um pouquinho mais fundo aí no conhecimento. Está todo mundo captando? Estamos captando tudo que nós estamos estudando? Muito bem. Agora, gente, esse ritual do santuário era chamado de lei de ordenanças, tá? Uma coisa era a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Outra eram as leis de ordenanças desses rituais que nós acabamos de ler. Ritual do sacrifício diário, ritual do sacrifício do pecador, né? Estas leis encerraram. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer santuário, matar cordeiro, tudo isso acabou. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses. Esse verso é um pouquinho difícil de achar, hein? Colossenses é o último da lista. Colossenses capítulo 2, verso 14. Vai um pouquinho para o lado direito, da onde a gente estava aí, se vai para o lado direito. Colossenses 2, 14, ó, esse daqui. Depois de Coríntios, Gálatas, Filipenses e Colossenses. Capítulo 2, versículo 14. Simval, se você quiser ajuda, esse é difícil de achar, deixa eu te ajudar aí. Talvez quando eu vou te falando, vai ajudando mais alguém. Me fala onde você está. Eu estou em Mateus ainda. É para a direita ou esquerda? Direita. Atos. Pode ir passando. Romanos. Pode passar. Coríntios. Pode passar, tá chegando. Timóteo. Passou muito. Tá aí nesse intervalinho aí. É Colossenses. Então, poucas folhas antes de Timóteo. Há um nome estranho aqui, não consigo falar. Telasselones. Tessalonicenses. É um antes, tá uma folhinha aí, uma folha. É pequenininho, então, né? É pequenininho, ele tem 2 páginas. Filipenses. O próximo. Eufésio. Colossenses. Hã? Eufésio. É antes, meu amigo. Lado direito. Isso. Colossenses. Não, é que ele é pequenininho. Me fala onde você está. Não passa um monte de folha, senão você me deixa apavorado. Não, eu tô... Agora entrou de novo em Filipenses. Ótimo. Mais uma folha. Vira uma folha. Só uma folha. Aí, chegou. Abriu Passou 3. 2,
Ah, achei. Beleza. Qual é o nome que está aí? Carta aos Colossenses. Aí, é que ela é pequenininha mesmo, por isso que eu falei que era difícil de achar. Araci, conseguiu achar? Ah, ótimo. Gente, tem alguém que precisa de ajuda para localizar? Esse é um dos últimos versos. Todos acharam? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura. Está no capítulo 2, no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Vou explicar esse verso. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? Imagina a nota promissória. É uma coisa escrita que nós temos uma dívida, tá? Qual é o nosso escrito de dívida? A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós éramos pecadores, estávamos condenados à morte. Mas aqui que diz que esse escrito de dívida, essa dívida nossa promissória, foi cancelada, né? Essa dívida que contra nós foi cancelada, que constava de ordenanças. A ordenança é a lei cerimonial, todas aquelas leis que aconteciam nos rituais do santuário, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então, na cruz, todas as leis que se referem ao ritual do santuário deixaram de ter função. Tá? Elas deixaram de vigorar. Elas tiveram uma importância, mas elas encerraram o seu papel quando Jesus foi morto. Ao ser cravado na cruz, essa lei deixou de existir. Há pessoas que confundem, pensam que Jesus cravou na cruz a lei dos 10 mandamentos, mas não, é a lei do ritual de ordenanças, do santuário. Aquilo ali deixou de existir. Eu lembro vocês que nós vamos estudar a lei de Deus no próximo estudo, tá bom? Um estudo fantástico. Correto? Então, aqui fala claramente, encravando essa lei na cruz. Quando ele morreu na cruz, as ordenanças deixaram de ter sentido, porque tudo aquilo apontava para Jesus e ele chegou. Vamos para a parte final. Quem hoje é o nosso sumo sacerdote? Simval, é para o seu lado direito, tá? Estou vendo já você se movimentando aí para o lado direito da sua mão. Quem é hoje o nosso sumo sacerdote? Nós vamos terminar com esse verso. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, pelo jeito já encontrou, né, Simval? Capítulo 9, versos 11 e 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, todos já acharam. Araci, ainda não? Já. Capítulo 9, versos 11 e 12. Alguém gostaria de ler? Esse é o último versinho da nossa noite. Posso ler? Pode, Simval. Cristo, porém, veio como um sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas. Isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todos os santuários, não com sangue de bodes e nem novilhas, mas com o seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Muito bem. A mim ainda usa essa expressão assim, ó, que ele entrou no santuário não feito por mãos humanas, ou seja, o santuário celestial. Entrou no Santo dos Santos, não por meio de sangue de animais, como era, mas sim pelo seu próprio sangue. E no verso 11 fala, olha, Jesus veio como um sumo sacerdote. Gente, se você sabe, eu acho que eu esqueci de falar qual era o papel do sacerdote e do sumo sacerdote.
quando os sacerdotes entravam no lugar santo, o sacerdote estava representando o povo, os pecadores. E uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia até o lugar santo dos santos, ele estava representando todos ali, inclusive os sacerdotes também, e ele estava como se simbolicamente indo na presença de Deus. Agora a Bíblia nos apresenta que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor. É aquele que com o seu próprio sangue, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, comparece diante de Deus por nós. Hoje, quando eu e você cometemos um pecado, nós não precisamos pegar um cordeirinho e ir lá sacrificar. Mas nós devemos dobrar os joelhos e orar a Deus, em nome de Jesus. E Jesus faz a mesma função do sumo sacerdote. Leva o nosso pedido de perdão a Deus, não com o sangue do animal, mas mostrando o seu próprio sangue. Ó Pai, eu morri por ele. Tá? O sangue que ele derramou foi o meu sangue e o seu pecado está pago. Esse era o símbolo do santuário. O que vocês acharam desse estudo? Olha só, há pessoas que pensam que nós não precisamos estudar o santuário. Mas o apóstolo Paulo gastou o livro de Hebreus inteiro, e está no Novo Testamento, só para explicar o santuário. Observe que o discípulo João, quando Jesus morreu na cruz, ele fez questão de anotar que o véu do santuário se rasgou. Percebe? Então, entender o santuário é muito importante. Eu tenho certeza que vocês já entenderam bastante do santuário hoje. Tá? E nós vamos ler um último versinho, que é o verso 28 deste capítulo 9. Capítulo 9, o verso 28. Está escrito assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui diz que Jesus se ofereceu uma vez, uma única vez, e já foi suficiente para tirar os nossos pecados. E agora, ele pode voltar para nos buscar. Então, durma tranquilo, durma em paz, porque o nosso representante no céu é Jesus Cristo. Tá bom? Jesus é o nosso sumo sacerdote, maior do que todos. O único que viveu sem pecados e morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Jesus fez a grande troca, o que o livro de Isaías mostra como uma grande troca. Ele estava no céu e nós aqui na terra. Então ele veio para a terra para que um dia nós pudéssemos ir para o céu. Ele, santo, e nós, pecadores. Ele veio aqui viver entre nós, pecadores, para que um dia nós pudéssemos viver no céu, junto com Deus, na sua santidade. Ele justo, nós injustos. Ele tomou sobre si a nossa injustiça, para que nós pudéssemos ser justos, tá bom? Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Que Deus abençoe você. Entendeu o estudo de hoje? Hoje foi um pouco mais difícil que o tradicional, imagino. Mas se você tiver alguma dúvida, é hora de fazer. Vamos perguntar o que eu souber. Eu respondo, se não souber, pesquiso. Regina. Pastor, já que a gente começou com o candelabro, por que ele tem 6 lâmpadas menores e uma maior no centro? Na verdade, são todas iguais, viu? Aonde que está esse texto? Olha o desenho. Ah, não, isso é desenho. Isso é desenho. Sim. É que as hastes são maiores para deixar todos no mesmo nível. Para deixar todos no mesmo nível, a haste do meio fica uma haste menor. E as outras hastes são maiores para alcançar o mesmo nível distante, entendeu? Tem alguma simbologia, essas 7 lâmpadas? Tem. A simbologia do número 7 na Bíblia é o número da perfeição, tá? Sempre apresentado o número 7 como o número da perfeição. E ali ele iluminava o santuário. Quando Jesus disse assim, ó, eu sou a luz do mundo, ele estava se referindo ao santuário. Que assim como as lâmpadas do santuário iluminavam o santuário, ele iluminava o mundo.
tudo ali no santuário era um símbolo de Jesus. O pão, Jesus disse, eu sou o pão. A luz, eu sou a luz do mundo. A água que purificava ali, ele é a água. O cordeiro que morria, ele era o cordeiro. O sangue derramado, era o sangue, símbolo do sangue de Jesus. Percebe? Tudo era um símbolo de Cristo. O número 7 também tem uma simbologia bíblica. Sim, qual simbologia você quer falar? O 7, se não me engano, é sobre a fé, né? 7 muralhas, 7 voltas, são proféticos, na verdade, né? O número 7. O símbolo 7 é fechado como um símbolo de perfeição, assim. Pode ser usado esse símbolo também de fé, pode ser também. Uma coisa curiosa é que esse caminho que o pecador fazia, sabe? Ele entrava na tenda, sacrificava o cordeiro, depois o sacerdote entrava no lugar santo com o sangue. Os judeus chamavam de o caminho da vida, que era o caminho do perdão. E aí Jesus, olhando para aquele lugar, falou assim, ó, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E aonde ficam essas pontas que Levítico fala que o sacerdote pegava o sangue, né, do cordeiro ali morto, do qual o animal fosse sacrificado, né? Porque ali a gente pode ver que eles sacrificavam cabras, pombos, outros animais também. E aonde estava essa... No livro, acho que na Bíblia que o senhor leu, estava chifre, parece, né? São as pontas do altar, São as então pontas do altar. Isso, exatamente. Uma coisa curiosa é que você oferecia sacrifícios também, sacrifício de gratidão, sabe? E quando os pais de Jesus foram levar o menino, e tinha um sacrifício para apresentar, o correto era apresentar um cordeiro. Mas se a pessoa não tivesse dinheiro, fosse muito pobre, apresentava 2 pombinhas. Qual que vocês acham que os pais de Jesus apresentaram ali? As pombas, né? A Bíblia diz as pombas. Você vê como eles eram pobres, né? Cordeiro, né? Eles eram pobres. Não, mas esse é um símbolo de que eles eram pobres, não tinham condições de apresentar um cordeiro. Olha que coisa curiosa, né? Os pais de Jesus, como Jesus viveu uma vida humilde aqui na Terra, né? Tá bom, gente? Alguma dúvida mais sobre o santuário? Obrigada, doutor. Quer falar alguma dúvida sobre isso? Pode falar. Oi, Luzelto. Oi, Chiquinho. Sobre nós estávamos lendo dos animais que queimavam, eu vi no versículo, não lembro mais, os animais que queimavam, Deus não queria animais machucados com defeito, porque senão o pecado das pessoas não eram perdoados. Então, Deus queria todos os animais são queimando, quer dizer, os animais inocentes. Não sei que capítulo que está em Levítico. Não, é isso mesmo, que nós lemos alguns aqui. Nós lemos 2 que falavam que o animal tinha que ser perfeito. Ele não podia ser manco, sabe? Ele não podia ser cego. Por que tinha que ser perfeito? Porque esse animalzinho simbolizava Jesus. E Jesus é sem defeitos. Sem defeito nenhum, não fisicamente, tá bom? Mas sem defeito do pecado. É o único sem pecado. Então, como aquele animal simbolizava Jesus, ele não podia ter defeitos nenhum. Bem lembrado, Chiquinho. Pessoal, alguma dúvida? Então, tá bom. Concluímos mais um estudo, o estudo do santuário. Uma pergunta. Quem está falando? Eliséto, Antônio. Ô, Tonhão. O véu, eu estava acompanhando o pastor Arilton já faz um bom tempo já sobre o santuário. O Antônio, ele faz umas perguntas difíceis, ele fica assistindo o pastor Arilton e depois faz uma pergunta difícil para mim. É brincadeira. O pastor Arilton é craque em Bíblia, né? Pode assistir. Só que eu li isso, não lembro onde foi que eu li. Esse véu que rasgou, disse que era muito grosso, né? É impossível de ser rasgado por mãos humanas também. Eu li isso em algum lugar. Não, tem razão, tem razão. Isso eu acabei pulando também. O véu ali, ele era de linho entrelaçado, sabe? Ele era grosso mesmo.
a Bíblia fala como era o entrelaçamento dos linhos. De fato, um homem não conseguia pegar e rasgar assim, tá bom? E mais, ele é rasgado de cima para baixo, simbolizando que era um ato divino. Não era por mãos humanas, o homem ia rasgar por baixo, é de cima e embaixo. Muito bom. Tá no livro de Levíticos. Tá lá. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do assunto de hoje, porque agora nós conseguimos entender bem por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Tá joia? Vamos orar? Vamos fazer oração? Encontro vocês na quinta-feira, hein? Se você ficou com dúvida, olha, não entendi esse assunto, assiste de novo, pede para o Ricardo, ele vai mandar também o resuminho escrito e com os versinhos, e pode mandar pergunta lá para o Ricardo, porque o que eu não souber, o Ricardo responde, né, Ricardo? Tá fácil. Ô, Lisel, você falou quinta-feira, mas acho que é terça, né? É verdade. Hoje, olha, eu estou mais perdido. Terça-feira. Não é quinta, não. É isso mesmo. E ele responde sim, viu, pastor? Porque eu tenho perguntado muito. O Ricardo é craque, o Ricardo é craque de Bíblia também. Vamos lá, vamos fazer a oração, gente. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, porque podemos observar que o Senhor traçou um plano para nos salvar. Que nós não ficamos à deriva, à mercê dos nossos próprios erros, mas o Senhor Jesus já muito antes, até mesmo de nascermos, muito antes de sabermos exatamente do plano da salvação, já traçou um plano para nos mostrar, por símbolos, o que aconteceria no futuro. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo do santuário, que todos nós possamos ter paz, sabendo que Jesus morreu por nós e que hoje é o nosso sumo sacerdote, nos representando diante do Pai. Abençoa-nos nessa noite, dá-nos um bom descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.